Prosseguimos então com o nosso programa. Nesta semana, com muita alegria, falamos hoje um pouquinho sobre a história de Israel, história da nação israelita, este povo que Deus escolheu. Deus falou para este povo o que eles significavam para Deus. Vocês são meu povo adquirido, meu povo de propriedade peculiar. Deus então, de uma forma muito especial, se relacionava com este povo, se dirigia para este povo. Cada ação de Deus demonstrava o seu zelo, o seu cuidado, a sua boa vontade no sentido de fazer este povo um povo vencedor, conquistador. E todos nós hoje sabemos que a tecnologia que é desenvolvida em Israel é uma tecnologia de ponta, é uma das mais avançadas do mundo, não é? Os pilotos de aviões de caça, de Israel são os mais ágeis, hábeis, enfim, assim sucessivamente. As pessoas mais ricas no mundo são judeus. É a promessa de Deus se cumprindo na vida deste povo. Pois bem, ele nos diz assim no verso de número 2, aqui no Salmo 126. Então a nossa boca, nós ficamos como que sonham, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Veja, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios, entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Quando eles regressam então para a sua terra natal, que ainda que tenham que enfrentar o desafio de reconstruir a cidade, reconstruir os muros da cidade, reconstruir os portões da cidade, reconstruir o templo, né? O templo que era ali, o templo construído por Salomão, não é? Que era o lugar de adoração, onde eles ofereciam sacrifícios a Deus. Tudo isso estava em ruínas. Mas eles estavam tão felizes que diz aqui o texto, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações que avizinhavam com os israelitas, perceberam o estado de felicidade, de alegria, de prazer que tomava conta destas pessoas. Em tudo o que eles faziam, as pessoas percebiam que eles estavam felizes. Então se dizia entre as nações, as pessoas de povos diferentes, ao olhar para os israelitas, comentavam entre si, olha, grandes coisas Deus tem feito por este povo. Eles estavam cativos, estavam numa terra distante, que não era a terra deles, eles não existiam mais como povo, mas agora eles retornaram para a terra deles, eles retornaram para o lugar, a pátria, né, a terra natal deles, e agora novamente estão sendo congregados, reunidos, constituídos novamente como povo. Então as pessoas comentavam, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor a estes. E aí o salmista vai então expressando o sentimento da alegria do seu coração. E aí ele diz, traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes do sul. Por que ele faz esta oração? Porque as pessoas não retornaram todas de uma vez só, não apenas uma leva de pessoas, mas foram em partes retornando. Houveram aquelas pessoas que não desejaram retornar. Vai ser muito difícil ter que reconstruir tudo novamente. E aí então eles realmente se conformaram em estar numa terra estranha. Mas, paulatinamente, na grande maioria dos israelitas, foram retornando, especialmente aqueles que foram levados cativos. Talvez aqueles que nasceram na Babilônia, não tinham conhecimento das experiências com Deus em Jerusalém. E aí talvez estes pudessem ter desejado ficar. Mas a grande maioria que tinha uma vida com Deus, que tinha um relacionamento, tinha visto o trabalhar de Deus, as grandiosas manifestações de Deus, eles desejaram voltar.
E assim, retornando, eles puderam cooperar para que a cidade fosse reconstruída. E eles fazem esta oração: traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Como as correntes que no seu tempo determinado, na estação das chuvas, elas correm em direção ao sul, que flui lá o gelo das regiões lá geladas, então forma uma corrente de água que caminha, que vai em direção ao sul. Então eles fazem esta ilustração aqui, por analogia, fazendo menção ao retorno deles para a cidade de Jerusalém, para a terra ali da Palestina, aquela região topográfica onde Deus tinha de fato prometido, lá ainda para Abraão. Abraão, num dado momento da sua peregrinação por esta terra, ele é chamado para fora da sua tenda. Sai para fora da tua tenda, Abraão, e olha aí até onde alcança a tua vista, toda aquela região palestínica. E aí Deus diz: até aonde os teus olhos alcançar, eu te darei esta terra por herança perpétua, por herança permanente. Ou seja, em momento algum da sua vida, em momento algum depois da sua vida terrena, esta terra deixará de ser sua ou da sua descendência. Ou seja, Deus estava estabelecendo ali uma aliança eterna com Abraão e consequentemente com toda a sua descendência. Se então os israelitas são descendentes de Abraão e eles ali estão inseridos naquele contexto geográfico, então é a possessão eterna que Deus estabeleceu para o seu povo, para cumprir fielmente as suas palavras, para cumprir fielmente as suas promessas. A Bíblia nos diz que Deus é fiel, não é? Ele não é homem, nem filho do homem, para que minta ou para que se arrependa. Se Ele estabeleceu a sua palavra, assim a sua palavra será cumprida, não é? Porque Ele é fiel. Ainda falando a respeito do Emanuel, Deus conosco, Paulo, agora na carta a Timóteo, ele diz: ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então, a promessa que Deus estabelece a respeito do seu povo, a respeito de uma pessoa, a respeito de uma nação, Ele vai velar. A Bíblia diz que Ele vela, não é, para que esta palavra se cumpra. E ela, quando sai, quando é liberada da parte de Deus, a sua palavra, ela vai realizar o propósito pela qual ela foi liberada. Deus estabeleceu a sua palavra, Ele lançou a sua palavra. Enquanto esta palavra não se cumprir, não estabelecer o querer de Deus, ela não vai retornar para Deus. Deus trabalha desta maneira. Por isso, a palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação. Por isso, não é, nas palavras do autor, no livro de Apocalipse, João, ele diz: esta é uma palavra digna de toda aceitação. Você que me ouve nesta oportunidade, você que me assiste nesta oportunidade, convém atentar para os conselhos aqui da palavra santa de Deus. Deus é fiel. E o desejo do coração de Deus é a vitória de todos nós, seres humanos, pessoas, comprometidas ou não comprometidas. Ainda que a pessoa não seja comprometida, o desejo de Deus é a bênção desta pessoa, é a vitória desta pessoa. E em tempo oportuno, não é? E em tempo oportuno, que é o dia de hoje, convém atentarmos para os sábios conselhos da parte do Senhor para a vitória da nossa vida. O texto nos fala, prosseguindo aqui, de acordo com o autor deste salmo, agora eles dizem: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Ele está falando agora do trabalho que eles, na verdade, teriam que desempenhar, teriam que desenvolver, realizar, uma vez que estavam retornando para a cidade, não é?
teriam o desafio da construção ou reconstrução dos muros, teriam o desafio da reconstrução dos portões da cidade, não é? Os portões que era o meio de acesso, né, de entrada e saída da cidade, os muros que era ali traziam segurança e proteção para a cidade. Teriam ainda o desafio de reconstruir o templo para então, efetivamente, novamente realizarem ou voltarem a realizar os seus sacrifícios de adoração a Deus, de culto a Deus. E uma vez que todo esse trabalho ainda tinha que ser feito, eles teriam que cultivar as suas plantações para que pudessem então se manter como povo, como nação, para o seu próprio sustento. E aí ele diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Só um instante, nós vamos para mais um intervalo e na sequência daremos